Olá pessoal, eu sou o Jomas e esse é o canal Cap Jomas, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade então à nossa história, ao nosso enredo que a gente começou a semana passada, que é o enredo do filme Trem Bala. Caso você ainda não tenha assistido a parte 1, dá pausa nesse vídeo, abre uma nova aba, assista a primeira parte, depois volta aqui então e contemple o restante da nossa história que a gente vai ver no dia de hoje. Também deixa seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Agradeço muito também aos 4 inscritos que eu já tenho, vocês são demais, muito obrigado mesmo. E também me siga lá no @capjomas no Instagram, que lá a gente vai poder ter uma troca mais rápida, mais fluida, de ideias, opiniões, sugestões, críticas, enfim, tudo será muito bem-vindo para nós melhorar nosso canal cada vez mais aqui para vocês, certo? Dito isso então, bora pro vídeo. Voltamos à nossa história, pessoal, ao enredo do filme Trem Bala, e aqui a gente está no elenco da Pequeno Príncipe com Kimura, onde a gente sabe que Kimura está sendo chantageado por ela, e ela está usando ele para conseguir alcançar o objetivo dela, que nada mais é, inclusive nos é revelado aqui, que é mais uma personagem querendo se vingar do Morte Branca. Agora, a gente tem uma nova ligação da Maria para o Brad Pitt, e nessa ligação ela passa informações sobre aquela cobra, pessoal, aquela cobra que a gente viu no início do filme na reportagem, e também depois a gente viu ela livre, leve e solta ali, rastejando pelos vagões do trem. E essas informações nada mais é o que a gente já sabe, que é uma cobra venenosíssima e que foi roubada lá do Instituto Butantan. Nesse meio tempo também ficamos sabendo que o filho do Morte Branca foi de arrasta por causa do veneno dessa cobra, pessoal. Ele não foi picado pela cobra, porém usaram o veneno dessa cobra para mandar o menino de arrasta. Durante então essa ligação entre a Maria e o nosso protagonista, ele está escondido em um banheiro. E esse banheiro fica próximo a um vagão cozinha que tem nesse trem. Escondidinho ali então, quem encontra ele é o Tangerine. E quando os dois se encontram, você já imagina. É um pega pra capar entre os dois pra caramba. Cena muito boa de luta entre os dois. Essa cena, diferente da primeira cena entre o nosso protagonista e o lobo, que lá na cena deles, eles também brigam pra caramba, eles quebram tudo que tem pela frente, porém não aparece ninguém lá no vagão bar. Aqui sim, aqui eles também quebram tudo, eles acabam se arrebentando, porém aparece uma figurante. Essa figurante, ela é uma tripulante desse trem que acaba servindo, vendendo ali bebidas e lanches para os passageiros. Ela aparece ali, não percebe nada de errado, inclusive troca ideia ali com os dois e acaba saindo de cena. E quando ela sai de cena, a briga retorna. Com esse retorno da briga, o nosso protagonista está perdendo essa batalha. Porém, ele acaba sendo salvo assim de alguma forma pelo celular do Tangerina, porque o celular do Tangerina toca e o nosso protagonista entra na mente do Tangerina dizendo que ele tem que atender essa ligação. Vai que é uma ligação importante. Não vai atender? Não! Cara, eu acho que você devia atender. Pode ser importante. Tá, pode ser importante. O nosso Tangerine então acaba dando o braço a torcer e acaba atendendo essa ligação. E nessa ligação, mais uma vez, são os capangas do Morte Branca pedindo uma prova. Que anteriormente eles pediram uma prova de vida do filho do Morte Branca. Se estava tudo certo, se ele estava vivo, se ele estava bem. Agora eles querem uma prova da pasta, se a pasta está tudo certo com ela. Como a gente já sabe, agora a pasta se encontra com a Pequeno Príncipe, não estando mais em posse do Limão e Tangerina e menos ainda do nosso protagonista. Então o nosso Tangerina fica preocupado. E agora? O que a gente vai fazer? O Limão não está aqui comigo, menos ainda a pasta. O que eu vou fazer? Agora entra aqui de novo o nosso protagonista e ele dá a ideia. Ele pergunta pro Tangerina se os capangas do Morte Branca conhecem Limão e Tangerina. Porque se eles não conhecem, ele pode se passar pelo Limão. E é o que acontece. Ele se passa pelo Limão, eles descem na plataforma, fazem a prova da pasta ali, que tá tudo certo com a pasta, e retornam para dentro do trem. Porém, aqui acontecem umas cenas, né, que eu não vou dar spoiler dessa cena, mas aqui acontece várias piadas, é engraçado inclusive, tenho certeza que você vai gostar. Perguntinha. Fala. E eles sabem como é o limão? Olha, vocês dois parecem mesmo gêmeos, hein? Beleza. A pasta tá aqui. E agora? Continuem no trem para a estação de Kyoto. Tá. Beleza, faremos isso. Maravilha. Ei,
Vocês abriram a pasta? Não, claro que não. Sabem por quê? Porque eu nunca pedi a combinação. Sabem como é, pra manter em segurança. Nesse meio tempo, a gente volta então aqui pra traminha da Pequeno Príncipe com Kimura, que é chato pra caramba. Mas, no final do diálogo deles, aqui nesse vagão então acaba aparecendo o Limão, pedindo uma informação a eles. Se por acaso eles viram um homem de chapéu branco e óculos preto passar ali com uma mala cinza nas mãos. Quando ela vai repetir a informação para Kimura, ela pergunta para Kimura exatamente a mesma coisa, porém mudando uma palavra: mala por pasta. Aí o nosso Limão se liga e inclusive ele fala: ué, mas eu não falei pasta? Como é que tu sabe que é pasta? Eu falei que era mala. Aí ela dá com a língua dos dentes e Limão então se liga que os dois também estão envolvidos nessa treta toda. Só tem uma coisinha. Eu usei a palavra mala porque faz sentido, já que estamos num trem de pernoite e tudo mais. Mas você falou pasta. Eu não falei de pasta nenhuma. Bom, depois de toda essa treta que a gente teve lá da prova da pasta, se estava tudo ok com a pasta com os capangas do Morte Branca, e também aquele pequeno núcleo ali da Pequeno Sereia com Kimura, aqui o trem chega em uma nova estação, onde o nosso protagonista então tem a oportunidade de descer e terminar a missão dele ali mesmo sem a pasta que ele tinha ido buscar. Porém, aqui agora ele está junto com o Tangerina e o Tangerina não permite a descida dele do trem. Nesse tempo, o nosso protagonista começa todo aquele papo inicial lá de psicólogo agora para o Tangerina, que antes ele tinha feito com o Limão. Agora ele começa a falar sobre uma parede de vidro que está entre eles, que eles têm que conversar e etc e tal. E nesse meio tempo, o tempo do trem ficar com as portas abertas ali está passando. Quando finaliza o tempo, a porta vai fechar, o nosso protagonista dá um pontapé nos peitos do Tangerina, jogando ele para a plataforma, para fora do trem. As portas se fecham e o trem volta a andar. Após o nosso Tangerina ser expulso do trem, nós voltamos então a Limão, Kimura e a Pequeno Príncipe. Aqui, o nosso Limão faz alguns pequenos jogos entre os dois ali para ver qual dos dois é o vilão e qual dos dois é o mocinho daquela dupla de dois. O nosso Limão chega a uma conclusão e acaba disparando contra Kimura, ceifando a vida do nosso queridíssimo Kimura aqui mesmo, ou seja, um personagem que foi de arrasto e foi muito tarde. E na sequência disso, o nosso Limão acaba passando pelo efeito do sonífero que o nosso protagonista tinha colocado na água dele um pouco mais cedo, quando os dois ali se enfrentaram. Então ele acaba passando pelo efeito do sonífero e acaba desabando na frente da Pequeno Príncipe. E a Pequeno Príncipe, por sua vez, não deixa barato, acaba dando ali uns 3 ou 4 disparos no peito de Limão e carregando os dois corpos então agora de Kimura e Limão para um banheiro que tinha ali próximo e descartando os corpos ali mesmo. Após essa trágica cena que a gente tem com Kimura e com Limão, agora a gente volta para o Tangerina. E aqui ele corre atrás do trem, o trem já andando, né, pegando velocidade. Ele corre atrás do trem e pula em cima de uma biqueta que tem ali na parte de trás do trem. Ali ele se segura, como, da onde que ele tirou força a gente não sabe, mas ele consegue quebrar então o para-brisa que tem nesse trem através de socos e cabeçadas e consegue adentrar novamente para dentro do trem. Depois desses trechos finalizados, agora sim nós somos apresentados a Vespa, pessoal, interpretada pela Zazie Beetz. Aqui então nos é apresentado, foi ela que mandou o filho do Morte Branca de arrasta, pessoal. Porra, que negócio quente. Não quero papo não. Não, vai embora. Então, ela se encontra com o nosso protagonista e aqui começa mais uma brigaiada muito boa, inclusive, entre nosso protagonista e a Vespa. E essa cena foi que viralizou em cortes e shorts em várias plataformas, que inclusive muita gente foi assistir esse filme por causa dessa cena. Então, seu puto, uma picadinha disso aqui, sabe o que acontece? Sim. O seu sangue congela, obstrui 2 vezes e sangra. Eu já disse que sei! Após isso, então, o nosso Tangerina já dentro do trem, ele encontra o corpo do Limão lá dentro do banheiro junto com Kimura. E aqui, então, é uma cena dramática, até emocionante essa cena, que realmente mostra o amor que eles tinham de irmãos. Eles não eram irmãos de sangue, porém eles foram criados juntos. E aqui mostra todo o carinho e o amor que eles tinham um pelo outro. Então aqui nós temos a finalização do Limão. Encerrado a drama ali então dos irmãos, do Tangerina, né, que teve a perda do Limão. Agora o Tangerina se encontra novamente com a Pequeno Príncipe. E ela, com aquele poder dela de manipulação, quase consegue enganar. Ela chora, finge que chora, enfim,
diz que tá ali sozinha, sofrendo, quase consegue enganar a Tangerina. Porém, antes do Limão falecer, o Limão deixou um adesivinho grudado nela. Ontem o nosso Tangerina olhou para aquele adesivo e se ligou que na verdade a nossa Pequeno Príncipe é a vilã dentro desse trem. Não é a principal vilã do filme, porém é a vilã que está dentro daquele trem, que está fazendo um matar o outro ali dentro. Ele se liga então que ela é vilã através do adesivinho que o Limão deixou nas costas dela, e ele se prepara então para mandar ela de arrasta, pessoal. Só que o que acontece aqui? Nesse tempo aparece o Brad Pitt, nosso protagonista, e ela acaba se vitimando para ele, dizendo que o Tangerina quer mandar ela de arrasta. O Brad Pitt então vai fazer a proteção da Pequeno Príncipe, entra em luta corporal com o Tangerina, e o próprio Tangerina acaba se dando um disparo no pescoço, pessoal. A gente não vê essa cena porque essa cena é uma cena aérea que sai de dentro do trem. Quando volta ele já tem dado esse disparo no próprio pescoço. E aqui a gente volta para aquela cena inicial lá da parte 1 do nosso vídeo, que a gente tem um diálogo entre Limão e Tangerina, que eles conversam ali sobre colete à prova de balas, falsa sensação de segurança, disparo no pescoço. Então aqui o próprio Tangerina acaba se dando um tiro no pescoço. Nossos únicos sobreviventes dentro do trem, após a perda ali do Tangerina, é a Pequeno Príncipe e o nosso protagonista. Então são nossos únicos 2 sobreviventes dentro desse trem. Nosso trem para em mais uma estação, a última antes da estação final, e aqui o nosso protagonista já com a mala que ele recuperou, né, com a perda ali dos outros personagens, então ele já recuperou essa pasta. Agora ele tá com a pasta, a missão dele finalmente vai se cumprir descendo nessa estação. Porém, ele está junto com a nossa manipuladora. A partir do momento que ele coloca o pé na plataforma, ele chama ela, vem, vamos sair daqui, vamos fugir, enfim. Ela manipula ele dizendo que a bolsa dela está enroscada em um banco ali que se enroscou. Ela disse que não vai sair sem a bolsa. Nisso ele volta para dentro e o trem volta a andar, e ele não consegue sair desse trem. Ela consegue passar a conversa nele ali, enfim, os 2 ficam dentro do trem e se dirigem agora sim para a estação final. Outra coisa, outro detalhe, dentro dessa estação, antes da última, entra aqui também o cara do destino. Você que assistiu a parte 1 vai lembrar que é o vô do menino que está hospitalizado lá em estado de coma. O vô desse menino também entra nesse trem aqui nessa estação. E claro, ele fala de destino o tempo todo. O velho chato aqui agora dentro do trem acaba encontrando em um dos vagões ali a Pequeno Príncipe e diz para ela que o neto está em segurança. Ele sabe quem que ela é e diz que o capanga lá que estava lá cuidando do neto enquanto ela chantageava o Kimura já foi de arrasta. Então o neto está em segurança. E também do Neide, como a gente não sabe, mas do Neide o velho disse que Kimura não foi de arrasta, Kimura está vivo. Inclusive esse canhão ali aparece no final do filme, realmente ele não morreu. Como o velho sabe, não sabemos. Após então esse pequeno diálogo com a Pequeno Príncipe, ela foge, ela dá no pé. Pois ele disse para ela então que o neto está salvo e o capanga dela que foi de arrasta. Então agora o nosso velho, o nosso vô ali se encontra com o nosso protagonista. E aqui acontece um pequeno flashback, que onde o velho conta um pouco mais sobre o Morte Branca, quem que é o Morte Branca, que lá atrás, quando o Morte Branca assassinou toda a família Minegishi, o velho fazia parte daquele grupo lá de pessoas, né? Inclusive ele foi o único sobrevivente da família Minegishi. E ele também está ali agora naquele trem por vingança, pessoal. Mais um que está nesse trem por vingança. E o velho não vai deixar a desejar. Por mais que ele fale muito de destino, mas ele fala muito de destino mesmo. Mas na hora do pega pra capar com Morte Branca, esse velho não deixa a desejar. E aqui, junto com o Brad Pitt, eles vão até o banheiro onde está o corpo de Kimura e de Limão. Lá o Kimura acorda bem pra caramba, por mais que tenha levado disparo na barriga, que a princípio levou ele de arrasto, ele não foi. E também temos o nosso Limão. Ele acorda, pessoal, ele não foi de arrasta, pessoal. Por quê? Ele levou aqueles 3, 4 disparos lá da Pequeno Príncipe, porém ele estava usando então o colete à prova de bala que o irmão dele perguntou horas antes se ele estava usando, que ele disse que não usava porque colete à prova de bala dava uma falsa sensação de segurança. Porém ele estava usando, pessoal. Então ele levou esse disparo ali, os 3, 4 disparos da Pequeno Príncipe, e não foi de arrasto, ele simplesmente desmaiou por causa daquele sonúfero. Então ali ele estava
acordando do efeito do sonífero, pessoal. Ele não foi de arrasta. Porém, a gente sabe que o nosso Tangerina, sim, esse foi de arrasta mesmo, né? Ele mesmo acabou se mandando de arrasta. E aqui a gente tem novamente uma nova cena ali dos irmãos. É uma cena aqui bem legal, os dois se despedindo ali. O Limão agora se despedindo do Tangerina. É bem emocionante essa parte. Após a despedida do Limão do Tangerina, eles se reúnem para planejar fazer um plano contra a Morte Branca quando chegarem na estação de Kyoto, que é a última estação dessa linha. Eles se reúnem, eles conversam muito, eles brigam muito antes de fazer todo esse planejamento, mas no final eles acabam concordando ali em um plano e se preparam para enfrentar o Morte Branca na última estação. Quando finalmente então o trem chega em Kyoto, na plataforma já tem uma caralhada de capanga no Morte Branca. E ele, lógico, o Morte Branca, interpretado aqui por Michael Channing. O trem já parado na estação então, com toda aquela caralhada lá de capangas pro lado de fora esperando o povo que estava ali dentro. Nosso querido Morte Branca então entra dentro de um dos vagões e a primeira pessoa, o primeiro personagem que ele encontra lá dentro é a Pequeno Príncipe, pessoal. Então, finalmente a Pequeno Príncipe aqui vai ter a sua vingança contra o Morte Branca e nós também ficamos sabendo da principal motivação dela de estar ali querendo essa vingança contra o Morte Branca. E também temos o primeiro plot twist desse filme. O que acontece? A Pequeno Príncipe é filha do Morte Branca, pessoal. Então ela sempre foi ignorada por ele, cresceu sem a presença do pai, então ela tem essa raiva, esse rancor contra o Morte Branca, por isso que ela deseja mandar ele de arrasta. Porém, como ela sempre foi ignorada, por mais um momento ela não consegue mandar ele de arrasta, mais uma vez ela é ignorada, ele deixa ela ali falando sozinha e segue o baile de procura dos demais personagens. E ela fica por ali, não consegue matar ele, ele também não manda ela de arrasta, simplesmente a ignora e segue o baile ali procurando os demais personagens. Próximo personagem que o nosso vilão encontra então ali na estação de trem é o nosso protagonista, pessoal. E aqui o nosso protagonista está em posse da pasta. Nesse tempo, o nosso Morte Branca pede então para que os capangas abram a pasta, enquanto o nosso protagonista está ali de joelho, né, à mercê de qualquer disparo dos capangas ou do próprio Morte Branca. E o nosso Morte Branca fica ali então nos ouvidos do nosso protagonista, fazendo um monólogo, inclusive longo pra caramba, falando também, assim como o vô do menino lá que tá hospitalizado, assim como o pai do Kimura, né, fala muito de destino, 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 destino. O nosso Morte Branca aqui também nessa parte é muito chato, porque é outro também que fala muito de destino. Além dele falar destino, 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 ele também nos conta, pessoal, que foi ele que contratou todos aqueles personagens, todos aqueles agentes que estavam dentro desse trem, que foi a ideia, que o plano foi todo dele, ou seja, Limão e Tangerina, nosso protagonista e a Vespa. Foi ele que contratou todo esse pessoal para que se matassem dentro desse trem, pessoal. Então aqui nós temos mais um plot twist, que foi ele que fez toda essa armação, que ele criou todo esse plano para que todos esses personagens se encontrassem dentro do trem e um matasse o outro. Toda essa ideia, tudo isso foi pensado pelo nosso vilão. Quando ele está falando ali sobre o plano que ele teve de reunir todo mundo, sobre destino também, que é outro que é chato pra caramba, os nossos figurantes capangas estão lá tentando abrir a pasta que foi mandado eles abrir. Inclusive eles abrem e aqui ocorre então uma explosão. E essa explosão acaba jogando o nosso vilão para dentro do vagão. E quando ele cai ali dentro do vagão, ele encontra o seu principal rival, que é o pai de Kimura, que já tá ali com a espada na mão, esperando então para se pegarem na espada. Para se pegarem no soco ali, enfim, para ter uma batalha, uma luta entre eles. Começa ali então a batalha entre o nosso vilão e o pai de Kimura. E o Kimura, que é um poste, né, que não fez nada até agora, ele acaba ajudando ali, batendo em alguns capangas. E também nosso Limão, que está sumido aqui, ele está lá na cabine do trem tentando fazer o trem andar. Porém, todos os escritos, todos os manuais que tem por ali é em japonês. Então ele tenta de todas as formas, mexendo ali em tudo, em alavanca, em botão, tudo, fazer o trem andar, acaba conseguindo, mesmo todas as escritas ali estarem em japonês, ele acaba fazendo o trem voltar a andar. Voltamos então à brigaiada ali do nosso vilão com o vô, e o Kimura só faz uma coisa boa nesse filme todo, inclusive ele já tinha ido de arrasto e voltou, porque só para incomodar. Mas ele acaba fazendo uma coisa boa aqui, que é jogar uma garrafinha de água
na testa do vilão, fazendo com que o vilão erre um disparo nos peitos ali do vô. E o vô aproveita esse momento e mata o nosso queridíssimo Morte Branca. Nosso Morte Branca ali, então, vai de arrasta com uma espadada, o dividindo quase nessa região assim, ó, quase que na metade. Então o nosso vilão aqui agora vai de arrasta. Também, junto, após essa brigaiada toda, temos um pequeno flashback da garrafa d'água, pessoal. Essa cena aqui é engraçada, porque mostra todo o nascimento da garrafa, por onde ela passou, até chegar nas mãos da Kimura e o Kimura jogar na testa do vilão. Oi? É o B? Finge. Vamos. Ah, cara. Fala. Eu queria chá com leite. Que tal uma fritada? Epa. Agora, aparentemente com o nosso vilão morrido, nós temos também o trem andando, pessoal, e a cabine está toda destruída por causa de disparos, explosões, enfim, e o trem começa a andar em uma alta velocidade. E a pergunta que fica no ar é: como que a gente vai parar esse trem? Porém, ninguém consegue pará-lo. O trem chega no final da linha, descarrilha e é todo mundo voando slow motion aqui pra caramba, pra tudo quanto é lado, coisas voando, tudo quebrando, todo mundo voando em câmera lenta. Vivos que saem desse descarrilhamento: Brad Pitt, que é o nosso protagonista, o vô, o Kimura, o Morte Branca, que não foi de arrasta pelo vô naquele momento, então o Morte Branca aqui ainda está vivo. E também temos aquela cobra, pessoal. A cobra ainda aparece no final do filme, ela não morreu. Lembra que ela estava solta ali pelos vagões? Então, ela volta aqui vivíssima. Quanto à morte do Morte Branca, pessoal, o filme nos faz acreditar que ele tinha ido de arrasto minutos antes lá pelo golpe de espada do avô. Mas não, aqui ele volta bem de bem e vem para matar nosso protagonista com uma arma de fogo. E essa arma de fogo tem uma armadilha nela, que minutos antes, horas antes, a Pequeno Príncipe tinha feito ali toda uma traquinagem nessa arma para quem disparasse ela, ao invés da bala ir para frente, a bala ia retornar, pegando então na pessoa que estava disparando. E é o que acontece. Através dessa armadilha, então, o nosso vilão tem os miolos estourados aqui nessa cena que finaliza a participação do nosso querido Morte Branca. E falando em Pequeno Príncipe, em arma, com a armadilha ali que ela fez, ela aparece aqui também vivíssima, pessoal, no final do filme. Ela também participa de todo aquele descarrilhamento ali do trem e acaba sobrevivendo. Então ela aparece aqui com a armada, dando disparo para cima, dizendo que todo mundo que tá ali vivo estão vivos por causa dela, por causa da sorte dela. Porém, o Brad Pitt manda ela calar a boca, dizendo que ela é narcisista. Essa cena aqui é bem engraçada mesmo, que ela vem gritando, falando que todo mundo tá vivo porque pela sorte dela. E o nosso Brad Pitt manda ela calar a boca ali, é muito engraçado essa cena. Também, na sequência, ela não dura muito, porque ela também vai de arrasta. E quem manda ela de arrasta é aquele caminhão, pessoal, lá no início do filme, que o nosso querido Brad Pitt quase é atropelado, conforme a cena que vocês viram. Para concluir, pessoal, não sei se vocês vão lembrar dessa informação, mas aqui nos últimos 2 minutos de filme e 3 segundos, aparece agora sim a nossa queridíssima Sandra Bullock, que é onde a gente só ouve a voz dela ao decorrer do filme, e nos últimos 2 minutos e 3 segundos, então, ela aparece de carne e osso, a personagem aqui, Maria, interpretada por Sandra Bullock. É isso aí, pessoal. Esse é o final da nossa história, o final do nosso enredo, o final do nosso filme, com 2 horas e 6 minutos de duração, contando com os créditos. E como eu disse, você tem que ter a mente muito aberta, não pode ter um olhar muito crítico, senão você não vai rir da comédia desse filme. Mas a parte da ação acaba entregando muito. O CGI do filme, pessoal, em vários momentos a gente vê que são bonecos voando em tela, principalmente em cenas ali externas do trem, quando o trem está em movimento e tem vários capangas ali por cima e eles voam e voam bonito, os bonecos desse CGI. Mas não é nada assim que vai estragar a experiência do filme. Se você não se importar com isso, melhor ainda. Já os críticos, pessoal,
não foram tão ruins assim com suas avaliações, ficando em 53% na avaliação final. Já o público gostou mais, com 76% de aprovação. Talvez por ser assim um filme que entrega a parte da ação e entrega muito bem, mas os críticos ali até que não foram tão ruins assim com suas avaliações, né? Ficando em 53%. A produção desse filme girou ali em torno de 90 milhões de doletas, pessoal. E tendo arrecadação em bilheterias, 240 milhões. Já foi confirmado que a gente terá a continuação desse filme, porém não se tem data ainda específica, porque esse filme foi lançado lá em 2022, já estamos aí na metade de 2026 e ainda não foi lançada uma data específica para nós ter um Trem-Bala 2. Também nos é dito que nosso protagonista vai continuar no 2, nosso Joaninha, nosso Brad Pitt, e também teremos uma participação aí mais ativa de Sandra Bullock, e assim esperamos, né? Porque ela é uma grande atriz e só a voz dela não entrega quase nada. Então vamos esperar aí pelo Trem-Bala número 2, ou seja, pela continuação do nosso enredo, do nosso filme. Por hoje é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Como eu disse, é nosso primeiro vídeo do canal, a gente tem muito a melhorar. Claro que eu fiz esse vídeo em 2 partes, né? Mas por ser então parte do primeiro vídeo do canal, então a gente sabe que tem muito a melhorar. Tenho certeza que vocês, ao passar do tempo, vocês vão nos acompanhando, vocês vão vendo que a gente vai melhorando. E para isso a gente precisa da ajuda de vocês, né, pessoal? Então se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Me segue lá também no @capjomas no Instagram, pra gente trocar uma ideia mais rápida, mais fluida, trocar opiniões, críticas também serão muito bem-vindas, sugestões também, para que a gente possa juntar todas essas informações e melhorar nosso canal aqui para vocês da melhor maneira possível, pessoal. Como eu disse, está muito simples, nosso áudio não está legal, nossa iluminação também não, mas com o passar do tempo, conforme a gente for crescendo, com a ajuda de vocês, a gente vai melhorando todos esses aspectos que se precisa ter um bom vídeo aqui na plataforma, certo, pessoal? Dito isso, então, eu espero vocês nos próximos vídeos. Se cuidem e até lá.